O maior erro da minha vida não foi ter deixado a mulher errada para salvar a certa. Foi ter deixado a certa sozinha, tempo demais para que ela desaparecesse. Quando o Rui Silva compreendeu essa verdade, a única coisa que o esperava em sua casa era o silêncio. 23 minutos antes, o SUV preto cortava o centro de Lisboa sob um céu cinzento de outubro, enquanto a chuva riscava o para-brisas em linhas tortas. Rui ia no banco de trás, o telemóvel colado ao ouvido, a escutar uma voz trêmula que não ouvia há quase 4 anos. Era a Joana Mendes, a mulher que um dia usara o seu anel de noivado. Ela lutava para respirar entre palavras apressadas. Estão a seguir-me, Rui. Não sabia a quem mais ligar. A linha crepitou. Ouviram-se pneus a chiar em asfalto molhado, algures do lado dela, antes da chamada terminar sem um adeus. O motorista olhou para o retrovisor. Senhor? Rui encarou o ecrã escuro por um segundo, antes de tomar a decisão que o assombraria. Dê a volta. Ela está no Porto das Docas. O SUV mudou de direção imediatamente. Ao seu lado, no banco de couro, repousava uma caixa de veludo com uma aliança simples de ouro branco. Era o primeiro aniversário de casamento dele com a Sofia Pereira. Nada extravagante, apenas um jantar em casa, o seu bolo de limão preferido de uma pastelaria do bairro e a promessa de que, por uma noite, o império, as reuniões e todas as crises da cidade podiam esperar. 1 hora antes, a Sofia tinha estado na cozinha, vestindo um dos casacos compridos do Rui, a tirar farinha das mãos, depois de ter fingido que não passara a tarde toda a fazer a sua torta de maçã favorita. Ela sorriu, sem fazer perguntas, quando ele mencionou outra chamada telefônica inesperada. Vai, disse ela suavemente, enquanto colocava a torta na grade para a arrefecer. Se alguém precisa de ajuda, nunca te perdoarás por ter ficado. Ele lembrou-se do calor nos olhos dela, da forma como ela lhe ajeitou a gola do casaco antes de lhe entregar as chaves do carro, e da risada suave que se seguiu quando ele pediu desculpa por estragar os planos mais uma vez. Vem para casa, sussurrou ela. É tudo o que quero. O Porto das Docas revelou-se nada mais do que um parque de estacionamento vazio, com vista para o rio. A Joana estava sob uma luz bruxuleante, encharcada pela chuva, mas ilesa. A sua expressão de medo dissipou-se em alívio no momento em que Rui saiu do SUV. Graças a Deus que vieste. Ele varreu os níveis de betão, cada sombra, cada veículo estacionado. Nada se movia, exceto a chuva que entrava de lado pela estrutura aberta. Onde eles estão? Joana baixou os olhos. Foram-se embora. Algo dentro de Rui apertou. A sua equipa de segurança vasculhou todos os pisos em minutos. Sem testemunhas. Sem veículos danificados. Nenhum sinal de que alguém a tivesse perseguido. O seu telemóvel vibrou. Segurança doméstica. A mensagem continha apenas 4 palavras. Emergência. Regressa imediatamente. A verdade instalou-se em seu peito antes que a razão pudesse alcançá-la. O caminho de volta pareceu interminável. Todos os semáforos ficavam vermelhos tempo demais. Cada quilômetro estendia-se mais do que deveria. Quando os portões de ferro finalmente se abriram, a mansão estava exatamente como ela deixara. As luzes da varanda brilhavam suavemente. O lustre da sala de jantar cintilava através das janelas. Nada parecia quebrado. Nada parecia errado. Ainda assim, o silêncio que o esperava lá dentro parecia mais pesado do que qualquer tempestade. A torta de maçã ainda repousava na bancada da cozinha, intocada. 2 velas tinham ardido quase até ao fim, ao lado de uma garrafa de vinho fechada. O cardigan favorito da Sofia estava pendurado ordenadamente nas costas da sua cadeira. O telemóvel dela jazia na mesa, ao lado da sua aliança de casamento, cuidadosamente colocado sobre um pedaço dobrado de papel branco. Rui desdobrou-o com mãos que, de repente, se recusaram a ficar firmes. 5 palavras encaravam-no, na caligrafia familiar da Sofia. Desta vez, escolhe a pessoa certa. Rui leu a nota mais uma vez, mais devagar, como se o significado pudesse mudar se ele se recusasse a piscar os olhos. A caligrafia era inconfundivelmente da Sofia, elegante e firme,
Mas nada mais na sala correspondia à calma certeza daquelas 5 palavras. Ela nunca deixava a sua aliança de casamento para trás, nem mesmo quando amassa pão ou rega as roseiras junto à janela da cozinha. Ele levantou a aliança do papel dobrado e o frio ouro branco pareceu estranhamente mais pesado do que apenas uma semana antes, quando ele a deslizara no dedo dela, depois de renovarem uma promessa privada de que, por mais caótica que a vida se tornasse, o lar seria sempre deles. O seu chefe de segurança, o Lucas Santos, entrou silenciosamente do hall. Ele trabalhava ao lado de Rui há quase 15 anos e sabia o suficiente para não interromper o silêncio demasiado cedo. Verificamos todos os quartos, disse Lucas. Sem sinais de arrombamento. Todas as portas estão trancadas por dentro, exceto a entrada da garagem que usou mais cedo. Rui olhou para o corredor, onde a luz quente ainda se derramava da candeia da sala de estar que a Sofia sempre acendia antes do pôr do sol. Ela não gostava de entrar numa casa escura, mesmo sozinha. Nada fora perturbado. A manta permanecia dobrada no sofá, exatamente como ela preferia. Um romance policial jazia aberto, com um marcador a meio de um capítulo. Uma caneca de chá de camomila estava ao lado, ainda com o leve aroma a mel. Parecia menos que alguém tivesse desaparecido e mais que alguém esperasse regressar em minutos. Rui atravessou o seu escritório, onde 6 grandes ecrãs de segurança cobriam uma parede. Lucas já tinha carregado as gravações. As imagens mostravam a Sofia a arrumar a mesa de jantar depois de Rui sair. Verificou o forno, atendeu uma breve chamada telefônica que durou menos de 30 segundos, sorriu ligeiramente para algo que o interlocutor disse e caminhou em direção ao hall de entrada. Então, todos os ecrãs congelaram exatamente às 19h42. 12 minutos silenciosos desapareceram no escuro. Quando a gravação recomeçou, o hall estava vazio. A Sofia tinha ido embora. Rui encarou o carimbo de data sem dizer nada. Falha de hardware? Perguntou ele finalmente. Lucas abanou a cabeça. Impossível. O servidor de backup registrou o mesmo lapso. Alguém removeu apenas aqueles 12 minutos sem tocar em mais nada. Rui passara anos a construir sistemas concebidos para resistir a ciberataques, tempestades e falhas de energia. Quem quer que tivesse apagado aquelas gravações entendia a sua segurança melhor do que a maioria dos membros da sua própria organização. O seu telemóvel vibrou. Joana. Ele ignorou a chamada. Toquetou novamente e depois uma terceira vez. Finalmente, atendeu. Rui, queria saber se chegaste a casa em segurança. A voz dela soava cuidadosa agora, quase ensaiada. A Sofia desapareceu. O silêncio estendeu-se pela linha antes de Joana falar novamente. Talvez ela finalmente se tenha cansado de viver à tua sombra. A frase caiu estranhamente, não cruel o suficiente para soar intencional, não solidária o suficiente para soar sincera. Rui terminou a chamada sem responder. Ao colocar o telemóvel na secretária, algo lhe chamou a atenção debaixo da poltrona de leitura favorita da Sofia. Um único botão de casaco cor de pérola repousava no chão de madeira. Ele reconhecia todas as peças de roupa que a Sofia possuía. Este botão não pertencia a nenhum deles. Lucas pegou nele cuidadosamente com um lenço limpo. Há mais uma coisa, disse ele baixinho. Uma das empregadas lembrou-se de ver a dona Sofia esta tarde. Ela estava a carregar um pequeno envelope endereçado apenas com o teu primeiro nome. Ela nunca o enviou. Rui procurou nas gavetas da secretária até encontrar o envelope, enfiado debaixo de um caderno de couro. O seu nome aparecia na frente, na caligrafia familiar da Sofia. Quebrou o selo com dedos trêmulos e desdobrou a única página lá dentro. A primeira frase roubou-lhe o ar dos pulmões. Se estás a ler isto esta noite, significa que alguém finalmente te fez deixar-me, exatamente como planeado. Rui baixou-se na cadeira de couro, atrás da sua secretária, e desdobrou a carta com um cuidado que parecia quase cerimonial, como se um movimento descuidado pudesse apagar a última conversa que a Sofia lhe deixara. O papel trazia o leve aroma à lavanda da gaveta onde ela guardava papel de carta para aniversários, notas de agradecimento e lembretes silenciosos que sempre apareciam exatamente quando ele mais precisava deles. A primeira linha já o tinha abalado, mas o que se seguiu
incomodou-o ainda mais. Se estás a ler isto esta noite, significa que alguém finalmente te fez deixar-me, exatamente como planeado. Por favor, não te culpes até saberes toda a verdade. Rui continuou a ler, o seu batimento cardíaco a abrandar para o ritmo focado que ele geralmente reservava para negociações impossíveis. As palavras da Sofia eram calmas, quase reconfortantes. Ela escreveu que, durante meses, tinha notado pequenas coisas que ninguém mais questionava. Um motorista a fazer um percurso diferente para casa, apenas uma vez. Um florista a entregar flores que nunca encomendaram. Relatórios de segurança a chegar com pequenos detalhes em falta. Funcionários a mudar horários sem explicação. Cada incidente não significava nada isoladamente, mas juntos formavam um padrão que ela já não conseguia ignorar. Admitiu que tinha começado a manter um diário privado porque temia falar cedo demais sem provas. Rui fechou os olhos. Ela tinha tentado dizer-lhe 2 vezes durante o jantar no último mês, mas cada conversa fora interrompida por chamadas urgentes de negócios que ele insistia que não podiam esperar. Ele lembrou-se de pedir desculpa, de lhe beijar a testa, de prometer que falariam no fim de semana. Esse fim de semana nunca chegou. Lucas colocou silenciosamente outra pasta na secretária. Investigamos o escritório da Dona Sofia, disse ele. O seu portátil ainda está lá, mas uma gaveta foi completamente esvaziada. Rui olhou para cima, bruscamente. A Sofia continuara a trabalhar como consultora executiva mesmo depois do casamento deles, organizando fundações, revendo contratos e resolvendo silenciosamente problemas antes de chegarem à sua secretária. Ela acreditava que a preparação impedia o pânico e abordava cada desafio com uma precisão paciente. Ele entrou no escritório dela pela primeira vez em semanas. Nada dramático, saudou. Uma fotografia emoldurada do casamento deles estava ao lado de pilhas de pastas arrumadas. Lírios frescos repousavam num vaso de cristal, as suas pétalas a começar a enrolar-se nas bordas. Um cardigan azul pendia na cadeira, que ela sempre reclamava ser demasiado fria por causa do ar-condicionado. O seu calendário de secretária permaneceu aberto para a data de hoje. Na margem, ao lado do jantar de aniversário, ela tinha escrito apenas 3 palavras. Não te esqueças. Rui tocou na tinta com as pontas dos dedos, lembrando-se de quantas vezes ela escrevia lembretes para si mesma, em vez de confiar em calendários digitais. Ela uma vez riu-se, dizendo que o papel nunca perdia a bateria. O seu olhar desviou-se para a estante, onde um pequeno farol de bronze ficava entre linhas de relatórios financeiros. Tinha sido a primeira viagem de férias deles juntos na costa do Maine. A Sofia comprou-o numa loja de presentes antiga porque dizia que os faróis não perseguiam barcos. Simplesmente ficavam acesos até alguém encontrar o caminho para casa. Sem pensar, Rui pegou nele. Pareceu mais pesado do que ele se lembrava. Algo mudou lá dentro. Lucas examinou imediatamente a base e descobriu um compartimento oculto, mal grande o suficiente para conter um pequeno cartão de memória. Ambos trocaram um olhar silencioso. A Sofia tinha-o escondido onde apenas alguém que se lembrasse verdadeiramente daquela viagem pensaria em procurar. Rui inseriu o cartão no seu computador. Em vez de registros financeiros, um ficheiro de vídeo apareceu no ecrã. A gravação abriu-se com a Sofia sentada sozinha neste mesmo escritório, a usar o mesmo sweater creme que usara naquela manhã. Ela olhou diretamente para a câmera, deu um sorriso gentil e disse suavemente: Rui, se estás a ver isto, então a pessoa de quem eu estava a tentar proteger-te já deu um passo à frente de nós. A Sofia permaneceu imóvel no ecrã, as mãos cuidadosamente cruzadas à frente dela, mas Rui notou imediatamente algo que ela raramente fazia. Ela usava o relógio de prata que ele lhe dera no primeiro Natal deles. Ela só o usava quando queria lembrar-se que cada minuto importava. Antes que entres em pânico, disse ela suavemente, ouve até ao fim. Preciso que confies em mim da maneira que eu sempre confiei em ti. Rui inclinou-se mais perto, sem se aperceber que tinha parado de respirar. A Sofia explicou que nunca acreditara que os estranhos incidentes à volta deles fossem aleatórios. Durante os últimos 6 meses, ela tinha comparado silenciosamente relatórios financeiros, registros de visitantes, registros de viagens e horários internos.
Cada evento invulgar estava relacionado com alguém que parecia sempre chegar logo depois da informação vazar e desaparecer pouco antes de as perguntas serem feitas. Admitiu que não partilhara as suas preocupações com ninguém porque não podia arriscar acusar uma pessoa inocente sem provas. Eu sei como teu mundo funciona, continuou ela com um leve sorriso. Uma acusação errada pode destruir uma vida leal. Rui baixou os olhos por um momento. Aquela frase soava exatamente como a Sofia. Ela sempre acreditou que o caráter importava mais do que as aparências e que a paciência revelava mais verdade do que a raiva alguma vez poderia. O vídeo continuou. Vais pensar que isto tem a ver com os teus rivais de negócios. Não tem. O maior perigo é alguém que já conhece os teus hábitos. Lucas começou imediatamente a tomar notas enquanto a gravação tocava. A Sofia levantou uma pasta fina. Tudo o que descobri está escondido onde ninguém pensaria em procurar. Se eu entregar a pessoa errada, pessoas inocentes podem ser magoadas. Se eu desaparecer antes de te contar tudo, promete-me uma coisa. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para a câmera, como se pudesse ver Rui ali parado. Não deixes que a culpa tome as tuas decisões. Deixa que a evidência o faça. Rui sentiu aquelas palavras a penetrarem mais fundo do que tudo o que ela tinha dito. Ele passara anos a reagir rapidamente porque a hesitação muitas vezes trazia consequências. A Sofia sempre fora o equilíbrio que lhe faltava, lembrando-lhe que a sabedoria muitas vezes chegava a um passo cuidadoso de cada vez. De repente, a porta do escritório abriu-se. Um dos analistas de Rui entrou, carregando um tablet. Senhor, terminei de rastrear a chamada que a dona Mendes recebeu esta noite. Rui desviou o olhar do ecrã. O que descobriste? A chamada de emergência não se originou no Porto das Docas. O analista engoliu em seco antes de continuar. Foi encaminhada através de 3 servidores de reencaminhamento separados antes de chegar ao telemóvel dela. Quem quer que tenha feito a chamada queria que parecesse local. Lucas franziu o sobrolho. Podemos identificar o remetente original? O analista hesitou. Apenas uma pista sobreviveu ao reencaminhamento. A autorização final veio de uma conta privada com acesso de nível executivo dentro da Silva em Filhos. O silêncio encheu o escritório. O acesso de nível executivo pertencia a menos de uma dúzia de pessoas, todas pessoalmente aprovadas por Rui. A voz da Sofia continuava a tocar em segundo plano. Se chegaste a este ponto, então alguém próximo de nós já forçou o primeiro movimento. Rui virou-se de volta para o monitor exatamente quando a Sofia pegava na pasta e levantava uma fotografia. Antes que a câmera pudesse focar a imagem, a gravação de repente falhou. Estática piscou no ecrã. O vídeo congelou por vários segundos antes de ficar completamente preto. Lucas verificou imediatamente o cartão de memória, mas o ficheiro terminara inesperadamente. Não pode ser tudo, murmurou ele. Rui encarou o monitor em branco, frustrado por o quão perto estiveram de outra resposta. Nesse exato momento, o seu telemóvel vibrou com uma nova mensagem de texto de um número desconhecido. Não havia saudação, nem explicação. Apenas uma única fotografia. Mostrava a Sofia parada em frente a um pequeno farol branco numa costa rochosa do Maine, o mesmo lugar onde tinham comprado a lembrança de bronze anos antes. Escrito na parte inferior da imagem, em tinta azul fresca, estavam 6 palavras arrepiantes. Ela lembrou-se de onde tu nunca te lembraste. Rui continuou a olhar para a fotografia muito depois de o ecrã do seu telemóvel se apagar. O farol branco sobrevoava o Atlântico, exatamente como ele se lembrava, de pé contra a linha costeira rochosa, com um silêncio teimoso, enquanto as ondas rolavam em direção às falésias abaixo. A Sofia adorava aquele lugar porque, nas suas palavras, provava que a força nem sempre precisava de ser barulhenta. Durante aquela viagem, ela insistira em voltar um dia, quando a vida finalmente abrandasse. Ele prometera que voltariam. Outra promessa adiada, até se tornar silenciosamente uma memória. Lucas quebrou o silêncio. O remetente usou outro número descartável. Desapareceu no segundo em que a mensagem foi entregue. Rui colocou o telemóvel no bolso. Prepara o jacto. Lucas hesitou. Senhor, não sabemos se o Maine é o destino ou outra distração. Rui assentiu lentamente. Pela primeira vez naquela noite,
Ele resistiu ao impulso de perseguir a pista mais próxima. A carta da Sofia ecoava na sua mente. Não deixes que a culpa tome as tuas decisões. Deixa que a evidência o faça. Ela virou-se de volta para o escritório e estudou cuidadosamente a fotografia novamente. O farol em si era familiar, mas algo parecia diferente. A Sofia não estava a olhar para o oceano. Ela estava a sorrir para alguém que estava fora do enquadramento. Rui ampliou a imagem até que os pixels desfocaram. Refletido numa janela próxima estava o contorno fraco de outra pessoa, vestindo um casaco de cor clara com uma fileira distintiva de botões de pérola. Lucas recuperou imediatamente o misterioso botão encontrado debaixo da poltrona da Sofia. Combinava perfeitamente. Alguém a usar esse casaco esteve com ela antes de esta foto ser tirada, disse Lucas baixinho. Ou quis que acreditássemos que esteve. Rui notou outro detalhe. Uma pequena placa de madeira estava ao lado da entrada do farol. Apenas 3 letras permaneciam visíveis, porque o ombro da Sofia cobria o resto. Ela franziu o sobrolho. Amplia o fundo. O analista aprimorou a imagem usando software de melhoramento. Escondida sob camadas de ruído digital, apareceu uma data esculpida na placa desgastada pelo tempo. Não era recente. A fotografia fora tirada quase 3 meses antes. Ela planeou isto muito antes de hoje, sussurrou Rui. A Sofia não tropeçara no perigo. Ela estivera a construir algo pacientemente, uma pista de cada vez. Lucas abriu uma pasta recuperada do cofre do escritório da Sofia, depois de os técnicos finalmente o terem destrancado. A maioria dos documentos continha horários comuns de caridade e resumos financeiros, mas enfiado entre 2 relatórios, repousava um mapa turístico dobrado do Maine costeiro. Várias atrações estavam circuladas a tinta azul, mas apenas uma carregava uma nota manuscrita. Não aqui. Continua até a estrada acabar. Rui lembrou-se de rir anos atrás porque a Sofia se recusava a seguir aplicações de navegação durante as férias. Ela preferia mapas de papel antigos, alegando que encorajavam as pessoas a notar lugares que, de outra forma, passariam de carro. O seu telemóvel tocou novamente. Desta vez, a identificação de chamada exibia Joana Mendes. Ele atendeu sem falar. Joana parecia ansiosa. Rui, 2 detetives vieram ao meu apartamento fazer perguntas sobre esta noite. Disseram que a Sofia estava a investigar alguém ligado à tua empresa. Juro que não percebo nada disto. Rui escutou atentamente. A sua respiração era irregular, mas uma frase chamou-lhe a atenção. Mencionaram uma mulher num casaco creme. Joana nunca fora informada sobre o botão de pérola ou a fotografia. A expressão de Rui endureceu. Quem te falou do casaco? A linha ficou em silêncio por vários longos segundos antes de Joana responder baixinho. Pensei que foste tu. A chamada desconectou-se. Lucas começou imediatamente a rastrear a ligação, enquanto Rui olhava de volta para o mapa turístico espalhado na secretária da Sofia. À medida que o papel se desdobrava completamente, uma segunda folha escorregou de dentro da sua dobra. Era uma lista manuscrita de nomes. 11 tinham sido riscados com linhas azuis limpas. Apenas um permanecia intocado. No fundo da página, a Sofia tinha escrito uma única frase ao lado desse último nome. Esta é a única pessoa em quem o Rui ainda confia plenamente. Rui encarou o nome final sem dizer nada. Pertencia a Nuno Sullivan, o homem que servira como seu conselheiro jurídico pessoal durante quase 12 anos. Nuno testemunhara todas as grandes decisões que Rui tomara, desde a expansão da Silva em Filhos até a assinatura da certidão de casamento que uniu Rui e Sofia. Se havia uma pessoa em quem Rui nunca questionara, era Nuno. No entanto, a Sofia deixara apenas um nome intocado. Ela não o riscara porque confiava nele. Deixara-o porque não chegara a uma conclusão. Lucas olhou para cima da página. Queres que o traga aqui? Rui dobrou o papel cuidadosamente e enfiou-o no bolso do casaco. Não. Se a Sofia parou antes de julgar, então eu também. A resposta surpreendeu a todos na sala, incluindo Rui. Meses antes, ele teria exigido respostas imediatas. Esta noite, ele seguiu o conselho da Sofia em vez disso. Evidência primeiro, emoção depois.
Menos de 30 minutos depois, Nuno chegou à propriedade depois de receber uma chamada urgente. Entrou no escritório carregando uma pasta de couro gasta e uma expressão de genuína preocupação. Vim assim que soube que a Sofia estava desaparecida. Os seus olhos varreram imediatamente a sala, antes de se fixarem em Rui. Conta-me tudo. Rui contou-lhe deliberadamente apenas parte da história, observando cuidadosamente todas as reações. Nuno escutou silenciosamente, fazendo perguntas ponderadas em vez de oferecer opiniões rápidas. Quando Rui mencionou a gravação de segurança apagada, Nuno franziu o sobrolho. Ao descrever a fotografia anônima, Nuno permaneceu em silêncio por vários segundos antes de pedir para examinar mais de perto. Ellie estudou a imagem do farol com uma atenção invulgar, depois colocou-a suavemente na secretária. Esta fotografia está a tentar demasiado, murmurou ele. Rui ergueu uma sobrancelha. Nuno apontou para a frase manuscrita na parte inferior. Quem quer que tenha enviado isto, queria que notasses as palavras. A Sofia queria que notasses todo o resto. Rui olhou novamente. O mar, as janelas, o caminho de pedra, o banco antigo. De repente, ele lembrou-se de algo sobre o qual a Sofia riu durante aquela viagem. Ela insistia que todos os faroleiros plantavam hortênsias brancas ao lado da entrada porque elas lembravam os viajantes que o lar podia florescer mesmo após os invernos mais duros. Rui procurou novamente na fotografia. Não havia hortênsias. A imagem foi alterada, sussurrou ele. Nuno assentiu. Ou nunca foi tirada no farol, de todo. Lucas interrompeu do outro lado da sala. Recuperamos outro ficheiro do cartão de memória danificado. Ele conectou um portátil ao grande monitor. O clipe restaurado durou apenas 21 segundos. A Sofia apareceu a caminhar por aquilo que parecia um museu costeiro antigo. Ela parou ao lado de uma grande vitrine de madeira, fingindo estudar uma bússola antiga, enquanto discretamente enfiava um envelope dobrado atrás da moldura. Antes da gravação terminar, ela olhou diretamente para alguém atrás da câmera e sorriu naturalmente, sem medo. Ela esperava ser filmada. Nuno aproximou-se do ecrã. Congela o último frame. Lucas parou a imagem. Refletido no vidro da vitrine, estava um homem alto a usar uma boné de beisebol escura. O seu rosto não podia ser visto, mas um detalhe destacava-se claramente. Um prendedor de gravata de prata em forma de águia captou a luz. Nuno inalou profundamente. Esse design é feito por encomenda. Rui virou-se para ele. Já o viste antes. Nuno assentiu lentamente. Apenas uma vez, na recessão anual de liderança, há 3 meses. Ele hesitou, escolhendo as suas palavras cuidadosamente. A pessoa que o usava não era um dos teus executivos. O silêncio instalou-se na sala novamente. Rui sentiu mais uma peça do puzzle da Sofia a encaixar-se, mas a imagem permanecia incompleta. Então, o computador de Lucas emitiu um som de alerta de segurança. Um jacto privado registrado sob uma empresa de fachada tinha acabado de apresentar um plano de voo a partir de um pequeno aeroporto nos arredores de Lisboa. O destino não era o Maine, era o Porto, e a lista de passageiros continha um único nome que fez todas as pessoas na sala olharem para Rui com descrença. Sofia Pereira. Rui olhou para a lista de passageiros até que todas as letras se desfocaram. Sofia Pereira. O nome era inconfundível, mas nada mais fazia sentido. A Sofia deixara o seu telemóvel, a sua aliança de casamento e um rasto de pistas cuidadosamente escondidas. Ela nunca embarcaria num jacto privado sob o seu próprio nome se quisesse desaparecer. Alguém queria que ele acreditasse que ela escolhera partir. Lucas contactou imediatamente as bases de dados da aviação federal, enquanto Nuno comparava o registro do voo com os registros corporativos. Em minutos, outra inconsistência surgiu. A empresa de fachada que detinha a aeronave fora incorporada há apenas 8 dias, usando a identidade de um contabilista reformado que falecera anos antes. A papelada estava impecável, quase demasiado impecável. A Sofia teria notado algo tão polido. Rui lembrou-se de outra lição que ela costumava repetir sempre que reviam contratos juntos. Pessoas reais cometem sempre pequenos erros. Documentos perfeitos estão geralmente a esconder intenções imperfeitas.
Ele finalmente permitiu-se um pequeno sorriso de admiração. Mesmo agora, ela ainda o estava a ensinar. Não estamos a perseguir o avião, disse ele. Lucas pareceu surpreendido. Senhor, se ela está realmente a bordo, cada minuto conta. Rui abanou lentamente a cabeça. Se a Sofia quisesse que eu seguisse o voo, teria deixado um bilhete. Ela deixou evidência em vez disso. Nuno assentiu com aprovação silenciosa. Então seguimos o pensamento dela, não a distração deles. Regressaram ao escritório da Sofia e espalharam todos os itens recuperados pela mesa de conferências. O mapa turístico, a lista manuscrita, a fotografia alterada, o cartão de memória, a nota anônima. Rui estudou cada peça da forma como a Sofia uma vez montava puzzles complicados durante as tardes tranquilas de domingo. Ela nunca procurava a maior peça primeiro. Procurava aquela que conectava tudo o resto. Os seus olhos pararam no calendário do escritório. Até agora, tinham se focado apenas no aniversário de hoje. Desta vez, ele voltou vários meses atrás. A maioria dos dias continha compromissos comuns, escritos a tinta azul. Mas na primeira segunda-feira de cada mês, a Sofia tinha desenhado um pequeno farol no canto do quadrado, sem palavras, sem explicação. Apenas o mesmo esboço cuidadoso, repetido 6 vezes. Lucas verificou o seu horário de viagens. Ela nunca foi ao Maine durante esses meses. Nuno inclinou-se. Talvez o farol nunca tenha sido um lugar. Rui abriu um dos cadernos da Sofia, cheio de resumos de reuniões. A meio das páginas, encontrou uma frase sublinhada 2 vezes. As pessoas lembram-se de símbolos mais do que de endereços. De repente, tudo mudou. O farol sempre fora um símbolo. Esperança, orientação, lar, não geografia. Rui fechou o caderno e olhou para o farol de bronze ainda na prateleira. Virou-o mais uma vez. Desta vez, notou números gravados minúsculos, escondidos sob a base de feltro. Não eram números de série. Formavam uma combinação de caixa de depósito. Lucas procurou imediatamente nos registros bancários. Um cofre privado no centro de Lisboa fora alugado há 18 meses em nome de solteira da Sofia. Nunca fora acedido até a tarde de ontem, apenas horas antes dela desaparecer. Rui e Lucas dirigiram-se para lá imediatamente, enquanto Nuno permanecia para trás a coordenar a investigação. O gerente do banco reconheceu a autorização da Sofia e, relutantemente, abriu a caixa de segurança depois de confirmar a documentação legal de Rui. Lá dentro, repousava um único envelope selado, uma chave de prata e uma velha máquina fotográfica descartável. Não havia dinheiro, nem joias, nem contratos confidenciais. Apenas esses 3 objetos comuns, à espera em perfeita ordem. Rui abriu primeiro o envelope. Em vez de outra carta, encontrou uma fotografia revelada em papel brilhante. Mostrava a Sofia ao lado de Joana Mendes, em frente a um evento de angariação de fundos para a caridade infantil, 6 meses antes. Ambas as mulheres sorriam calorosamente para a câmara. Escrito no verso, na caligrafia limpa da Sofia, estavam 8 palavras que fizeram Rui parar a seco. A Joana não está a mentir, ela está a ser enganada. Rui virou a fotografia uma vez mais, lendo a frase manuscrita da Sofia, até que cada palavra se instalou. A Joana não está a mentir, ela está a ser enganada. A realização remodelou tudo o que acontecera nas últimas horas. Joana soara assustada, porque acreditava na história que lhe tinham contado. Repetira detalhes sobre o casaco creme, porque alguém tinha cuidadosamente plantado aqueles na mente dela antes de ela falar com Rui. Ela nunca fora a arquiteta da decepção. Fora apenas mais uma peça no mesmo tabuleiro de xadrez. Lucas pegou cuidadosamente na máquina fotográfica descartável da caixa de depósito. Devemos revelá-la? Rui abanou a cabeça. A Sofia deixou-a com a chave por uma razão. A chave de prata não tinha marcas, exceto o pequeno farol gravado perto da pega. Nuno ligou da propriedade antes que Rui pudesse examiná-la mais a fundo. Encontrei algo no caderno da Sofia que todos ignoraram, disse ele. Ela continuava a escrever a mesma frase ao lado de diferentes reuniões. Abre a câmara antes de abrires a porta. Rui olhou novamente para a máquina fotográfica descartável.
Ao contrário dos dispositivos modernos, exigia paciência. 36 exposições permaneciam lá dentro. Ele notou um pequeno pedaço de fita a cobrir o compartimento da bateria. Por baixo, a Sofia tinha escondido outra mensagem manuscrita. Nem tudo tem de ser revelado. Olha mais atentamente. Lucas removeu gentilmente a carcaça exterior de plástico. Dobrada atrás do espaço vazio da bateria, repousava uma tira estreita de película transparente, coberta por pequenos números e letras. Nuno reconheceu-a imediatamente. Essas são referências de arquivo. Pertencem à Sala de Registros Históricos da Silva em Filhos. Dentro de uma hora, estavam dentro da secção mais antiga da sede da empresa, rodeados por décadas de caixas de contratos, registros de propriedade e diários corporativos que quase ninguém visitava mais. O arquivista recuperou o ficheiro que correspondia à referência codificada da Sofia. Em vez de documentos legais, a caixa continha fotografias de eventos de caridade, cerimônias de bolsas de estudo, jantares de agradecimento a funcionários e angariações de fundos comunitárias ao longo de quase 5 anos. A Sofia tinha marcado dezenas de rostos com pequenos círculos azuis. À primeira vista, as pessoas pareciam não relacionadas. Diferentes idades, diferentes profissões, diferentes cidades. Então Rui notou um detalhe constante. Cada pessoa circulada tinha participado em pelo menos um evento ao lado do mesmo convidado distinto, cujo nome raramente aparecia nas manchetes, porque ele preferia trabalhar silenciosamente nos bastidores. Ricardo Ellison, o presidente do conselho da Fundação Silva. Rui franziu o sobrolho. Ricardo fora um amigo de família de confiança desde que Rui era adolescente. Ele apresentara a Sofia a vários projetos de caridade e elogiara frequentemente a sua inteligência. Nuno baixou lentamente a última fotografia para a mesa. Olha para as datas. Rui comparou-as cuidadosamente. Cada incidente de segurança inexplicável que a Sofia tinha documentado ocorreu nas 48 horas seguintes à participação de Ricardo no mesmo evento. Era demasiado consistente para ser descartado como coincidência. Lucas recebeu outra atualização da equipa de perícia digital. A autorização executiva usada para reencaminhar a chamada telefônica de emergência de Joana originou-se através de uma conta registrada no escritório de Ricardo há 6 meses, mas os registros de acesso tinham sido apagados e reescritos repetidamente. A Sofia não o acusara porque lhe faltavam provas. Agora, as peças finalmente se alinhavam. Rui sentiu admiração e desgosto colidirem dentro dele. Ela carregara este fardo sozinha, porque se recusara a destruir uma reputação inocente sem certeza. De repente, o telemóvel de Nuno tocou. Ele atendeu, escutou em silêncio, depois olhou diretamente para Rui. Ricardo solicitou uma reunião de emergência do conselho para amanhã de manhã. Ele afirma ter informações importantes sobre o desaparecimento da Sofia. Rui permaneceu perfeitamente imóvel. Ricardo acreditava que Rui ainda estava a seguir pistas falsas. Ele não fazia ideia de que a Sofia já orientara o seu marido por todos os passos do labirinto que ela passara meses a construir. Rui enfiou a chave do farol no bolso e sorriu silenciosamente pela primeira vez desde que a Sofia desaparecera. Então amanhã, disse ele, vamos parar de perseguir a história que eles criaram. Nesse exato momento, outra mensagem de texto chegou do mesmo número anônimo. Desta vez, continha apenas uma frase. Ela sempre acreditou que resolverias a última pista antes do amanhecer. A luz do sol matinal entrava pelas paredes de vidro da sala de reuniões da Silva em Filhos. Mas o calor nunca atingiu a mesa de mogno polido onde Ricardo Ellison estava à espera com o seu sorriso composto habitual. Os diretores sentavam-se silenciosamente, alheios ao facto de que a reunião que esperavam para discutir estratégia corporativa iria, em vez disso, desvendar meses de engano cuidadosamente escondido. Rui entrou sem dizer nada. Lucas e Nuno seguiram alguns passos atrás, cada um carregando uma pasta fina. Ricardo saudou Rui com uma preocupação praticada. Lamento profundamente a Sofia. Todos esperamos que ela regresse em segurança. Rui simplesmente assentiu e sentou-se. Disseste que tinhas informações. Ricardo aproximou-se do grande ecrã de apresentação. Infelizmente,
Acredito que a Sofia descobriu irregularidades financeiras sensíveis e ficou sobrecarregada. Ela pode ter partido voluntariamente ao tentar proteger a reputação da empresa. Vários membros do conselho trocaram olhares desconfortáveis. A explicação parecia razoável até que Rui colocou silenciosamente o caderno da Sofia na mesa. Ela estava a proteger algo, respondeu ele. Apenas não o que pensas. A sala ficou em silêncio. Nuno distribuiu cópias das fotografias do arquivo, dos registros de segurança restaurados e dos documentos de voo alterados. Um por um, cada coincidência cuidadosamente plantada dissolveu-se sob evidências verificáveis. A expressão calma de Ricardo começou a desvanecer-se pela primeira vez. Estes documentos não provam nada, disse ele firmemente. Rui olhou diretamente para ele. Provam que a Sofia se recusou a acusar alguém até que cada facto pudesse defender-se por si. Lucas ligou um projetor e exibiu os últimos segundos restaurados do cartão de memória danificado da Sofia. Especialistas digitais recuperaram um frame oculto enterrado sob a gravação corrompida. A Sofia olhou para a câmara com a mesma confiança firme que Rui sempre admirara. "Se estás a ver isto", disse ela suavemente. Então Rui confiou na evidência em vez do medo. Isso significa que ele finalmente está a ver o mundo como eu sempre esperei que ele visse. Ela pegou na sua mala e levantou a chave de prata. Esta abre o último lugar onde ninguém pensaria em procurar. Rui removeu a chave do farol do bolso e colocou-a ao lado do caderno. Nuno sorriu ligeiramente. Já a encontramos. A chave pertencia não a outro cofre ou sala escondida, mas à caixa de correio privada da Sofia, na biblioteca do bairro, onde ela era voluntária todas as manhãs de sábado. Lá dentro, havia um envelope selado endereçado ao Conselho de Administração da Silva em Filhos, contendo registros financeiros completos, correspondência e relatórios de auditoria independentes que documentavam anos de contas caritativas manipuladas. A Sofia montara silenciosamente a verdade, sem destruir reputações inocentes, permitindo que cada conclusão fosse apoiada por evidências em vez de suspeitas. Ricardo baixou os olhos enquanto os documentos circulavam pela sala. Ninguém levantou a voz. Nenhuma acusação dramática encheu o ar. O próprio silêncio carregava peso suficiente. Fora das portas da sala de reuniões, investigadores federais chegaram para continuar a sua própria revisão com base nos registros verificados que a Sofia preservara. Joana apareceu mais tarde voluntariamente, chocada ao saber o quão completamente ela própria fora manipulada através de eventos cuidadosamente encenados e informações falsas. Ela ofereceu a Rui um sincero pedido de desculpas, e ele aceitou-o com graça silenciosa, entendendo que o perdão não apagava o passado, mas permitia que pessoas honestas seguissem em frente. Naquela tarde, Rui conduziu sozinho até a pequena biblioteca do bairro. A Sofia estava sentada debaixo de um plátano no jardim de leitura, a folhear um romance gasto enquanto as crianças riam por perto. Ela levantou o olhar, sorriu gentilmente e disse: "Resolveste a última pista." Rui parou a poucos metros, incapaz de falar por vários momentos. Finalmente, atravessou a distância, pegou nas suas mãos e deslizou cuidadosamente o anel de aniversário de volta no seu dedo. "Passei demasiado tempo a acreditar que tinha de resgatar toda a gente", sussurrou ele. "Foste tu quem silenciosamente me salvou o tempo todo." A Sofia sorriu através de lágrimas de gratidão e encostou a sua testa à dele. "Desta vez", disse ela suavemente, "escolheste a pessoa certa." Enquanto a brisa da tarde agitava as folhas do plátano acima deles, Rui percebeu que a maior vitória nunca tinha sido resolver o mistério da Sofia. Fora tornar-se o homem que ela acreditara que ele poderia ser, muito antes de ele próprio acreditar.